Bonjour, eu sou Flávio Santoro, chefe de cozinha da Le Cordon Bleu São Paulo. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para apresentar uma receita de nhoque parisien ao gratin. Bom, para fazer essa receita, para o nhoque nós vamos precisar de manteiga, água, farinha e ovos. E para acompanhar esse nhoque nós vamos ter um molho Mornay. O molho Mornay é uma variação da base do clássico molho bechamel, onde leva manteiga, farinha e leite, e para ele ser um Mornay, ele vai ter queijo gruyère. Para iniciar nossa receita, eu vou pegar primeiro a água e a manteiga. Esquentar até o ponto que essa manteiga esteja totalmente derretida. Depois, uma dica que a gente tem é peneirar essa farinha de trigo para que ela não empelote na hora que entre na mistura. Depois que essa manteiga derreter, vamos colocar essa farinha de trigo toda nessa mistura de manteiga com água e aí cozinhar toda essa massa. Muito importante cozinhar bem essa massa para que você consiga acertar o ponto dela. Se você não cozinhar o suficiente, ela vai ficar muito úmida e a gente não vai ter o ponto desejado. Ela vai ficar mais mole do que a gente quer. A minha manteiga já está praticamente toda derretida. Só mais um segundinho. Agora eu entro com a farinha e vou abaixar o fogo e começar a cozinhar tudo isso. Importante que a gente consiga dissolver toda essa farinha sem que fique nenhum grão. Caso tenha algum grão que tenha ficado, a gente vai conseguir ver através de uns pontinhos brancos na massa. Se isso acontecer, a gente vai com a espátula e delicadamente solta eles, para que fique uma mistura totalmente homogênea. Aqui a massa já está toda dissolvida e agora eu vou cozinhá-la. Vou abaixar mais um pouco o fogo para que não pegue no fundo da panela a massa e a gente não tenha nenhum tipo de grumo ou uma casquinha que fique nessa massa. É uma cocção que não é muito demorada. Aqui, 2, 3 minutinhos cozinhando essa massa já é o suficiente. E uma coisa muito importante que a gente vai ter que fazer depois é esperar essa massa esfriar um pouquinho, porque nós vamos introduzir gemas de ovo nela. Se a gente colocar a gema de ovo com ela muito quente, essa gema de ovo tende a cozinhar e aí não vai dar o resultado que a gente quer, não vai dar a liga nessa massa. Na verdade, se ela cozinhar, ela vai fazer muitos grumos, o que a gente chama de talhar, vai talhar essa massa, é o que a gente não quer. Aqui a minha massa já está bem cozida, olha como ela mudou bastante. Agora ela já não está nem pegando no fundo da panela. Eu já sei que dessa maneira já tenho a cocção que eu quero na massa. Vou pegar um bowl
Vou colocar essa massa e vou deixar esfriar. Bom, minha massa já esfriou o suficiente para eu conseguir colocar o ovo e essa gema não cozinhar. É muito importante esse passo, gente, porque senão não vai conseguir dar a liga na massa. Agora, eu vou fazer o quê? Vou adicionando gema por gema para ver o ponto da minha massa. Então, vou colocar primeiro uma gema, misturar bem, até ela estar totalmente incorporada. É importante que essa massa não fique muito mole, porque se ela ficar muito mole, depois, na hora de cozinhar, o nhoque vai desfazer. Vou incorporar essa segunda gema. E vamos lá incorporar mais um pouco, deixando bem homogêneo. Agora sim, eu já cheguei no ponto que eu queria. Vou pegar uma marrise para conseguir raspar toda a borda desse bol aqui e realmente incorporar toda a gema que está aqui. E agora a gente vai colocar num saco de confeitar, tá? Com um bico liso. Aqui eu vou deixar o meu leite ferver e esse nhoque vai ser cozido nesse leite. Esse leite, posteriormente, vai ser usado para fazermos o nosso molho Mornay. Bom, gente, com o meu leite fervendo bem levemente, tá? Para que ele não derrame, eu venho com a massa do meu nhoque e eu vou cortando e colocando ela nesse leite. Quando ele subir a superfície, quer dizer que ele já está totalmente cozido. Como eu vou utilizar esse próprio leite para fazer o molho, eu vou dar um choque térmico nesses nhoques que já estão cozidos. Vou aproveitar agora e já vou tirar a parte que está cozida e depois eu cozinho o restante da massa. Aqui eu tenho um bowl com água e gelo, tá? Que é para justamente conseguirmos dar esse choque térmico e parar o cozimento do nhoque, para que ele não passe do ponto, ok? Vamos terminar essa massa. Eu tenho todo o meu nhoque cozido já dentro do gelo. Eu vou deixar aqui por enquanto. Depois eu vou escorrer, retirar esse gelo, escorrer e na hora de servir a gente vai reaquecê-lo. Bom, agora eu vou utilizar parte desse leite que vou coar. Com esse leite coado, a gente vai começar o nosso molho. Para fazer nosso molho, o primeiro passo
é aromatizar esse leite. Então, para aromatizar esse leite, eu tenho uma cebola cruté, onde vão ter cravos espetados nela. E temos um bouquet garni. O bouquet garni, ele é feito com folhas de alho poró. Dentro dele, nós temos folha de louro, talo de salsinha, tomilho e folhas de salsão. Vou colocar nesse leite, esquentar ele para todos esses ingredientes soltarem aroma no leite. Enquanto isso, eu vou pegar outra panela, pôr para esquentar e aí eu vou colocar manteiga, assim que essa manteiga derreter, eu vou adicionar farinha de trigo para fazer o roux. O roux é um espessante para a gente conseguir dar o ponto no nosso leite. Aqui, gente, sempre que o leite começar a já soltar bastante fumaça, uma dica que eu dou é abaixar a temperatura, porque senão ele vai derramar. Com a manteiga derretida, totalmente derretida, tá? Eu entro com a farinha de trigo e agora eu preciso cozinhar essa farinha de trigo. Vou abaixar meu fogo porque eu quero fazer um roux blanc, um roux que não tenha quase cor. Porém, não posso dar essa cor nesse roux para o meu molho não ficar escuro, que eu não quero, mas eu preciso cozinhar toda essa farinha de trigo para que ele também não fique com gosto de farinha de trigo. Então, com o fogo bem baixinho, a gente vai mexendo essa massinha, que parece uma massinha, que é o nosso roux. O roux é um espessante para diversos tipos de preparação e principalmente molhos, tá, gente? De acordo com a cor do molho, vai ser a cor do seu roux. Então, se você tem um roux mais escuro, você pode deixar essa farinha dourar um pouco mais. Num molho mornay, que a base é um molho bechamel, que é um molho branco, a gente não deixa ela pegar cor. A gente só vai cozinhar o suficiente para não dar gosto de farinha crua nesse molho. Com a farinha totalmente cozida, eu vou coar o meu leite, que já está aromatizado com a cebola, o cravo e as ervas do bouquet garni. O leite coado, eu vou utilizar um fouet agora, para a gente conseguir incorporar esse leite ao nosso roux e dar o ponto necessário. Então, uma dica aqui é ir incorporando esse leite aos poucos, para que esse molho não fique empelotado. E a utilização do fouet também. Estou abaixando um pouco mais o fogo, tá, gente? Que é para eu não queimar esse molho e ele não reduzir demais e ficar fora do ponto que eu quero. Ele agora parece que está bem líquido e não vai dar o ponto. Porém, a gente vai precisar deixar cozinhar um pouco, mexendo sempre, para que ele não grude no fundo. Como ele tem um espessante, se a gente parar de mexer, ele vai grudar no fundo da panela, ok? Vocês viram que eu ainda não temperei esse molho em nada. Porque eu vou entrar
com o queijo gruyère aqui. E assim que eu entrar com esse queijo gruyère, o queijo já tem um pouco de sal. Se eu temperar ele agora, quando eu entrar com o queijo gruyère, corro o risco dele ficar muito salgado. Então vamos entrar primeiro com o gruyère, que já tem um pouco de sal, e depois a gente prova e ajusta o tempero. O queijo gruyère já está ralado aqui. E agora eu vou colocar ele no molho. Uma dica que eu dou, gente, é agora que eu tô com o queijo, eu retiro a panela do fogo para que não corra o risco de pegar no fundo. Então vou misturar bem aqui para derreter todo esse queijo e deixar meu molho bem liso. Vou provar o molho para ver se ele já tá bom de sal. Se ele não tiver bom de sal, eu já vou ajustar esse tempero. Ele tá quase bom de sal. Eu vou colocar um pouquinho mais, um pouquinho de pimenta do reino. E um ingrediente muito importante para o nosso molho bechamel. O molho bechamel sempre vai noz moscada. Noz moscada é um ingrediente que é muito forte. Então, eu vou ralar bem pouco dela, vou misturar. Para ser um molho mornay, tá faltando uma coisa. A nossa gema de ovo. Só que isso eu tenho que fazer com um molho totalmente fora do fogo. Então eu tirei ele, já mexi bastante, ele deu uma esfriada. Por quê? Pelo mesmo motivo que a gente esfriou a massa do nhoque. Porque senão vai correr o risco dessa temperatura estar muito alta e essa gema cozinhar. E para dar um toque mais francês ainda, uma colherada de mostarda Dijon. Agora, eu vou colocar uma água para ferver, para reesquentar o nhoque, e aí a gente vai fazer a montagem e levar esse nhoque para gratinar. Então, gente, tirei o meu nhoque do gelo, tá? Vou reesquentá-lo. Minha água tá fervendo. Uma coisa muito importante, gente. Depois que a gente colocou a gema e a mostarda, esse molho não pode voltar para o fogo. A única coisa que vamos fazer para reesquentá-lo é na hora que for gratinar, que aí ele vai para o forno. Se ele voltar para o fogo, duas coisas podem acontecer. Bom, que a gente já falou sobre a gema cozinhar e ele ficar todo talhado. E a mostarda, quando a gente tem uma preparação que leva mostarda, também não podemos voltar a ferver. Por quê? Porque se a gente volta a ferver, essa mostarda acaba ficando muito ácida e deixando o molho muito ácido, tá? Quente, eu vou colocar ele dentro do molho. Vou mexer para envolver ele com o molho. Primeira montagem, a gente vai montar uma montagem bem clássica, que fica bem bonita. Então a gente tem uma massa aqui, é uma massa brisée, é uma massa que é utilizada para as quiches, tá? Essa massa foi feita dentro de uma forma bem pequenininha e a gente vai montar esse nhoque
eu vou escorrer o excesso de molho. Com muito cuidado. Eu vou montar ele em forma de uma redoma. Então, a parte superior vai ficar como se fosse uma redoma, bem abaulada. E a segunda montagem vai ser num refratário. Um pouquinho mais de molho. Pronto. Então aqui, gente, com as duas montagens prontas, a única coisa que vai faltar é o queijo gruyère para ele gratinar e ficar com aquela cor bem bonita. E agora vamos para o forno para ele gratinar. Bom, gente, depois de aproximadamente de 10 a 15 minutos de forno, os nossos nhoques já estão gratinados. O primeiro vai ser a nossa tartelete, que a gente vai apresentar assim como uma entrada, para ficar bem destacado. E o segundo dentro do refratário. Bon appétit e bienvenue à Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, nosso chefe ensinará mais uma deliciosa receita. Não perca! Merci!